Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laís Carvalho, estou aqui comandando um pouco o FK Carreiras, uma parceria muito legal de 6 programas que a FK convidou o pessoal do Black Swan para tomar conta do FK Carreiras. Esse é o nosso segundo programa, então se você não viu o nosso primeiro episódio com o Gilberto Costa, por favor, entre aí em todas as plataformas ou aqui no nosso canal do YouTube. E quem acompanhou essa conversa viu que um nome que aparecia muito durante a nossa conversa foi a da Beth. Beth pra lá, Beth pra cá. E hoje eu trouxe a Beth aqui. Beth, muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra estar aqui. Acho que foi uma das coisas mais legais que a pandemia me trouxe, foi ter a oportunidade de conhecer e de trabalhar com você. Então, por favor, se apresenta, fala um pouquinho sobre você. Quem é você na fila do pão? Ai, Daís, é um prazer estar aqui com você, poder falar. Você sabe também que você foi um dos presentes que a pandemia trouxe aí, a gente conhecer pessoas novas, com histórias diferentes, poder compartilhar e fazer muita troca, né? Que o dia a dia não dava essa oportunidade, né? Então, falando um pouco de mim, meu nome é Elizabeth Leite Chaip Maia, eu tenho mais de 50 anos, não vou falar o quanto dos mais de 50, mas já passei dos 50. Me formei primeiro em matemática pela PUC, depois eu fiz direito, advoguei durante muito tempo, né? Então, as pessoas, mas matemática e direito tem alguma coisa a ver com quantidade de carreira? As pessoas entendem que carreira, ela tem essa coisa de juntar profissões diferentes, juntar oportunidades diferentes, que as carreiras, às vezes, se conectam mais do que a gente possa imaginar. Aí eu fiz direito, advoguei durante muitos anos, né? Quase 20 anos de advocacia. Saí da advocacia e montei uma consultoria com a minha irmã, né? Eu tenho uma irmã gêmea, a Eliane, que também é formada em matemática, né? Então a matemática, nós duas somos da área de exatas, e montamos uma consultoria chamada Zoma Diversidade, Cultura e Educação. Também tenho trabalho voluntário, sempre trabalhei como voluntário, uma coisa que faz parte de mim, gosto de trabalhar como voluntária. Sou voluntária no Mulheres do Brasil, estou no Mulheres do Brasil desde 2015, lidero o Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, lidero também o Comitê de Igualdade Racial, então são temas que eu tenho muito apreço, gosto de falar, né? Então são coisas que me completam, né? Então meu trabalho profissional, remunerado, meu trabalho voluntário, são coisas que faz parte de mim, que eu gosto de fazer, faço com o maior prazer. Ah, que legal. E você podia contar um pouquinho pra gente por que matemática? Por que você escolheu fazer matemática? Por que teve essa mudança, né, quase que extrema pro direito e depois essa entrada dentro do mundo de diversidade e inclusão e de consultoria, principalmente para as empresas para diversidade e inclusão? Por que matemática, né? É uma pergunta bastante interessante, né? Porque eu optei por matemática e eu fui por exclusão. Eu queria fazer medicina, né? Mas assim, é um sonho que para uma menina de periferia é muito distante, né? Então eu queria fazer medicina. Fiz uma escola técnica de patologia clínica, né? Já pensando nessa questão da área de medicina. E realmente não é fácil, né, para uma menina negra da periferia da zona norte de São Paulo. Fazer medicina, né, não era um sonho muito fácil de ser alcançado, e tinha algumas coisas que eu não gostava, eu nunca gostei da área de humanas, né, da área de administração, economia, não era uma área que eu gostasse. Aí, por exclusão, eu gostava muito de exatas, eu gostava de química, eu gostava de física, eu gostava de matemática. Aí aquela coisa, qual faculdade, né? Aí eu passei na PUC, eu e minha irmã fizemos matemática pura e passamos na PUC, né? Então, era uma das razões. O direito veio da minha vida. Meu pai sempre achou que a filha tinha que fazer direito, tinha que ser advogada. Uma das coisas que ele fez ao longo da vida, né? Que meu pai tem uma história muito longa, foi montar uma imobiliária. Então ele achava também, faz direito, vai trabalhar aqui na imobiliária. E eu trabalhava no banco, né? Que na época era o Banespa. E quando eu entrei no Banespa, eu entrei como caixa, escriturário, e eu fui para a área de atuariais. Por causa da matemática mesmo, eu fui para a área de atuariais. A gente trabalhava muito com essa questão de legislação. Então, a gente preparava o plano de aposentadoria e previdência das prefeituras e de algumas empresas públicas, e você tinha que conhecer legislação, entender um pouco. Aí o pessoal, nossa, linkar as duas coisas é muito interessante. Você conhecer legislação e ter essa noção de exatas, de atuariais, e falei: pô, gostei, meu pai já queria, vou prestar vestibular para direito. Já era a segunda faculdade, então não tem aquela, falei: vou fazer FMU, e fui fazer direito. Me apaixonei pela área de direito, né, eu acho que ela é uma área que te propicia que você tenha mais autonomia, que você conheça pessoas muito diferentes, aí fui fazer direito. E tanto é que o direito me encantou, tanto que eu saí do banco sem terminar
a faculdade, juntamos com umas amigas e montamos um escritório de advocacia, estávamos todas quarto ano, quinto ano e fomos fazer. Prestamos a OAB, aí fomos passando, né, todos passaram na primeira fase, logo de primeira, vamos montando e montamos o escritório. Aí fiquei com o escritório, um bom tempo, então era um grupo de mulheres que montaram, então já a diversidade já vem aí, né, então era uma nordestina, uma judia, uma negra, então você já tinha aí esse olhar de ser diverso, né. Aí montei o escritório de advocacia e quando eu assumi essa liderança Mulheres do Brasil e fui trabalhar com questão de como a gente pode ajudar na ascensão de mulheres negras no mercado de trabalho, aí você vai voltando na sua origem, né. Por que que trabalhar com diversidade? Pra quem não sei se você sabe, meu pai é um dos fundadores do Movimento Negro Unificado. Então, diversidade para mim foi sempre teve no meu dia a dia, no meu DNA. Conheci gente pra caramba quando era pequena, que frequentava a casa. Então, era uma temática que estava no meu dia a dia, né. Meu pai já falava sobre raça, falava de origem, falava de África, sabia de onde a gente veio, né. Eu falei: "Nossa", então aquilo voltou muito para mim, essa poxa, que coisa, vou retomar isso, né, essa questão de diversidade, entender. E meu pai já em 72 ou 75 ele montou, olha que coisa muito interessante, montou um clube de trabalho de profissionais liberais universitários negros, chamava XTPRO. Então esse grupo tinha como objetivo pensar, no mercado de trabalho profissional negro em 72, né, já pensando nisso, e pensar também na área cultural, conhecer a história, conhecer a sua ancestralidade, só que não com essas temáticas que hoje parece que está tudo mais encaixado. Vamos falar de autoestima, de ancestralidade, de code, não, era se manter no ensino formal e prestar concurso público, e sempre era esse o objetivo. Por quê? Porque era onde não tinha a boa aparência, né, na hora que você prestava o concurso, você tinha que estudar, passar e você entrava, né. Tanto é que tinha, muitos negros no serviço público, né, meu pai foi funcionário público, meus primos, na minha família a maioria foi funcionário público com essa mentalidade, de você ser funcionário público e comprar sua casa própria, né. Olha que coisa da propriedade, né, que te faz e de ter uma segurança financeira que vem do trabalho. Então, quando eu voltei para assumir Mulheres do Brasil e pensar na mulheres negras, pensar no mercado de trabalho, eu falei: "Poxa, estou retomando aquilo que faz parte da minha origem, do meu legado", né. Aí eu falei: "Pô", aí começamos a pensar, aí há uns 4 anos vamos pensar o que a gente vai fazer, entender melhor, pensar no plano de negócio, foi aí que a gente pensou numa consultoria que trabalhasse de uma forma muito, diferente no que falar sobre diversidade, né, trazer uma linguagem, mais próxima das pessoas, entender qual é o desafio e como a gente pode colaborar para a mudança, né. Então é um processo colaborativo para uma mudança, nessa estrutura, né, como a gente pode trazer mais negros para as empresas, e foi assim que a Usoma surgiu, foi assim que a gente acabou, migrei totalmente, mas, tudo tem um sentido, né, não foi ele tem um porquê, né, acho que só o porquê que não tem uma origem mais clara é a matemática, mas o restante ele tem um traçado, né, um caminho que foi seguido. Engraçado que o Zoma, ele é um nome nigeriano e significa o bom caminho a seguir. Então, né, então tudo parece que vai caminhando para que as coisas, realmente aconteçam. É muito legal. Eu ia perguntar um pouco isso da história do movimento negro na sua família, acho que você já comentou. E eu acho isso muito importante, porque eu imagino que no Mulheres do Brasil você lide com muitas pessoas que ainda não se conectaram com a sua própria ancestralidade, ou que a questão negra nunca foi falada na família. Eu vejo isso muito por mim, assim, meu avô era negro, né, então tem um sangue negro na família, mas meu pai, a família toda branca, minhas primas são loiras dos olhos azuis, e minha mãe aí toda com a família negra, mas desde que eu sou criança isso não é falado, né, ninguém fala, existe um afastamento também, né, para que você, não se identifique ou que você tente se identificar ao máximo com a cultura branca e não com a cultura negra. Então, dentro do Mulheres do Brasil e do Grupo de Equidade Racial, como que foi para você essas descobertas de novas histórias, né, e perceber o quão essa conexão com a ancestralidade é importante para o nosso próprio empoderamento mesmo, da gente saber de onde a gente veio, a gente poder decidir o que a gente quer usar, que roupa a gente quer colocar, que cabelo a gente quer ter, que maquiagem a gente quer fazer. Então, como foram essas descobertas dentro do grupo? Foi muito interessante, né, quando o comitê, surgiu, foi a Luana, Genoso TBR, ela falava para a Luísa, já até falando de mulheres, que mulher nós estamos falando, né, então tinha que ter
esse recorte racial, foi a Luana que insistiu, insistiu, aí a Luísa se criou o comitê, né, em 2016, eu, a Lisiane Lemos, assumimos a liderança, e éramos pouquíssimas pessoas, então era a Luana, a Lisiane, a Eliane, minha irmã, a Viviane Elias, que até virá aqui, a Janta veio depois, a Fernanda Ribeiro, da Conta Breck, né, também era, a Jéssica Santin também era, então era um grupo muito pequeno. E a gente causava muito espanto, que era sempre as mesmas, né. Mas o interessante é que nós, as primeiras, todas eram mulheres negras de pele mais escura, de pele mais retinta, né. Então, quando a gente começou as primeiras ações, que foi pensar como a gente pode trazer mais mulheres negras para o mercado de trabalho, como a gente pode trazer essa pauta, em 2016, começaram a surgir muitas mulheres. E muitas das vezes, a maioria com a pele mais clara, mulheres negras de pele parda, que não se viam como mulher que começaram a se identificar e ver, né, e se reconhecer quando começaram a participar do grupo, né. Pessoas que nunca falaram de raça, né, esse nunca foi tema na família, né. Até as pessoas de pele mais escura também não tinha essa conversa, então foi muito bacana quando a gente começou a trazer, e as pessoas começaram a perceber que, existia muitas coisas que eram muito comuns. Que havia uma identificação, né, das suas histórias, das suas dores, das suas vivências, que mesmo que quando você, não se reconhecia como uma mulher negra e não falava sobre o tema, as pessoas te viam como uma mulher negra e você sofria esse impacto sem que você se desse conta, né. Então foi aí que a gente começou a perceber como era importante falar de ancestralidade, da pessoa se reconhecer, da autoestima, da valorização. Então, como isso é importante se aquilombar, né, estar junto e a gente poder dividir as nossas histórias, as nossas dores, né. Então acho que isso foi uma das coisas que me causou um certo, espanto, porque a Luana também já é ativista desde sempre, a Lisiane também, então mas quando você vê pessoas que não têm a mesma, eu acho que até uma sorte que eu tive, de ter essa vivência, e você vê pessoas que não tenham, mas a gente fala assim: "Como a gente pode fazer que essas pessoas conheçam as suas histórias e tenham orgulho dela", né. Porque o que foi contado, sobre foi muita coisa omitida, né, então ela não se nem se orgulhava de quem ela era, né. Não orgulhava dos seus traços, seu cabelo, das roupas, né, não da cultura, né, então as pessoas começaram a valorizar e perceber que aquilo estava na sua essência, né, que aquilo falava muito de você, que muitas das coisas características sua tinha a ver muito com a sua ancestralidade. Então isso foi para algumas mulheres foi uma descoberta, né, e as pessoas realmente mudaram, né, e acabaram mudando também o seu entorno, né. Eu lembro a primeira vez que eu participei, e aí já vou pedir pra você contar daqui a pouquinho um pouco do programa do Aceleradoras de Carreiras, mas eu lembro a primeira vez que eu participei, eu acho que eu comentei um pouco e depois a Lisandra entrou depois de mim, e a Lisandra ela começou a falar e ela começou a cantar, e é um negócio assim que parece que você se conecta com sei lá que ancestral que é, ou que entidade que tá passando por aqui, é um negócio muito forte e que eu comecei a ter faz pouquíssimo tempo, então eu acho que quando você se aquilomba, quando você vê gente parecida com você, com histórias muito parecidas, eu acho que isso traz, uma a gente volta a colocar o pé no chão realmente, e eu acho que uma coisa também que eu vi muito na aceleradora de carreiras é que a gente fica em paz com os nossos ancestrais também, eu acho. Às vezes tem uma história na família da sua avó, da sua mãe, da sua tia, e que você não entende, e que depois você fala: "Putz, é porque ela viveu numa sociedade que era muito diferente, que era muito repressora, e minha mãe saiu forte daí, mas ela teve que passar por muitas coisas". Então eu acho que essa conexão também é muito forte. A gente vê muitas histórias de pessoas com as avós, com as mães, com os pais, e existe essa reconexão, assim. Então eu acho que é uma das coisas mais legais que eu presenciei no Aceleradora de Carreiras. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse programa. Como ele começou com pouquíssimas pessoas e agora tem mais. Sempre foi uma procura muito grande, porque o último Aceleradora tinha muita gente. Quando a gente foi criado o Comitê de Igualdade Racial, né, nós pensamos assim, das diversas temáticas que a gente podia tratar, a gente optou por mais mulheres negras em cargo de liderança,
Isso porque o Mulheres do Brasil falava muito mulheres em conselho, então tinha um comitê que chamava 88, diminuía a diferença salarial e mulheres no mercado de trabalho, em cargos de liderança, num período mais curto. Então, toda a temática falava disso. E nós tínhamos ali mulheres muito poderosas, né? Então, a gente entendeu que era fundamental também falar sobre mulheres negras em cargos de liderança, né? Então, a gente escolhemos diversas temáticas e escolhemos essa como a nossa frente principal. Vamos trabalhar para trazer mais mulheres negras em cargos de liderança. Quando a gente começou, ninguém sabia quem éramos nós, né? Dizer, quem são vocês? Da Fila do Pão, não somos ninguém conhecia Mulheres do Brasil, havia uma desconfiança com um grupo de muitas mulheres brancas, então a gente falou, como a gente vai ficar conhecido, né? E começar a falar sobre esse tema. Aí a gente fez um fórum de diversidade, né? O primeiro fórum de diversidade na sede do Mulheres do Brasil, e trouxemos várias pessoas, Zé Vicente, a ex-consuleza, para falar sobre essa temática. Então, trouxemos várias pessoas, Cida Bento, Patrícia Santos, para falar sobre o mercado de trabalho, mulheres negras. E aí a gente pensou como a gente pode ir à frente, como a gente pode avançar, como a gente pode ir. Aí, numa reunião, né, a Mayara Castro, que entrou no grupo depois, ela pensou, podemos pensar num programa para trazer mulheres no mercado de trabalho, entender por que elas não estão, por que não tem uma ascensão. E foi aí que surgiu o programa Acelerador de Carreira, e foi numa reunião de 2 horas e meia, uma reunião rápida, toda a estrutura do programa foi construída, né? Então, ele foi pensado como uma plataforma social, uma startup mesmo, a forma de construção foi isso, né? Como uma startup, né? Então, a gente teria quantos dias, quais eram os temas que a gente trataria, qual o público que a gente ia alcançar. Então, a gente dividiu em vários blocos. Primeiro, as entrantes, quem está no mercado de trabalho, que é ascensão, quem busca, então, um cargo de conselheira, de diretora, um cargo mais de alta gestão, e até pensando na afroempreendedora, né? Então, ele foi pensado de uma forma muito completa, né? Como um projeto muito completo. E aí a gente falou, bom, por favor, agora a gente já pensou, já estava tudo meio que elaborado, vamos startar esse programa. Aí a gente falou, gente, vamos startar. Como a gente não era conhecida, a gente abriu, né, fez aí o programa para inscrição, tivemos 17 pessoas inscritas, né? A gente achamos que ia lotar, tinha 17. Falei, 17, mas tinha que começar. A gente não tem como testar se uma coisa vai dar certo ou não, se a gente não começar. Começamos a primeira edição, era presencial, né? Eram 3 dias, não era sábado e domingo, era uma semana. Trouxemos uma série de temáticas, percebemos que vieram muitas mulheres que tinham um nível superior, mas estavam fora do mercado de trabalho, que era uma coisa que a gente não imaginava. Começamos a entender quais eram suas dores, aí a gente fez esse programa voltado para esse. Na segunda edição, a gente entendeu que se aumentar o dia, então jogou uma sexta-feira, né? Então ficou sexta, sábado, domingo, era para terminar às 18, terminava às 20, 22 horas, porque a gente foi trazendo muitos temas, né? Era realmente uma imersão. E fomos cada vez mais focando no público que a gente queria, né? Mulheres que estão no mundo corporativo e que queriam uma ascensão. E as pessoas foram falando quanto que o programa modificou a vida delas, que tiveram promoção, como elas cresceram. E foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí, para pegar aquele pessoal que está fora do mercado de trabalho mais jovem, aí tem a impulsionadora de carreira que pega esse público, né? Entrante no mercado, ou então início de carreira, né? E tem a aceleradora, que é para a pessoa que já está no mercado de trabalho, que busca uma ascensão profissional. Então, com a pandemia, o programa Acelerador de Carreira teve que ser repensado, né? Repensado para fazer numa plataforma digital. Apesar que quando você conversa com a Maíra, que ela foi a idealizadora, ela já pensou nele como uma plataforma irreplicável. Então, assim, ele já foi pensado dessa maneira, né? De uma forma de plataforma. Aí a gente transformou ele totalmente online para fazer um teste. A gente testou com o impulsionador de carreira para ver se ia dar certo, né? Como ia ser, né? Se a gente ia conseguir trazer a mesma sensibilidade, o mesmo cuidado. A gente testou no impulsionadora, fizemos na aceleradora. A gente já tinha, quando era presencial, pessoas que vinham de fora de São Paulo, né? Tem gente do Rio, Belém do Pará, que vinham fazer o programa, né? Então, mas tinha todo desafio, porque aí você tem custo de hospedagem, de passagem aérea,
A gente hospedava as pessoas que vinham de fora, né? Então, quem morava perto do Mulheres do Brasil hospedava essas meninas para que só ficasse com a despesa do voo. Aí, quando a gente trouxe ele online, o público cresceu demais, né? Então, pessoas que queriam fazer e não tinham essa oportunidade de fazer o programa, ela falou, pô, agora eu posso fazer, porque é online, posso assistir online. Então, a gente amplificou demais o programa, né? Quando ele se transformou em online. Tanto é que na última edição foram 160 participantes, né? E teve ainda uma coisa bastante interessante, que as empresas começaram a trazer as suas colaboradoras para fazer o programa. Então, esse foi um dos grandes avanços que tiveram, foi essa empresa, não, eu quero que as minhas colaboradoras façam o programa. Então, aí tivemos também as empresas que trouxeram, a gente vai lançar a 11ª edição em março, a gente já tem umas 3 empresas já fechando parceria para trazer as suas colaboradoras para fazer o programa, né? E porque tem um resultado muito palpável, né? De você ter até um exemplo de uma empresa que contratou 30% das mulheres que participaram do programa tiveram um crescimento profissional real, né? Foram promovidas, isso é fato, é dado, né? Que não tem que questionar. E sem contar aquelas pessoas que tiveram um crescimento profissional que não necessariamente resultou numa promoção, mas às vezes mudaram de empresa, repensaram a carreira, entenderam o seu foco, sabe? Puderam fazer um planejamento, que ela nunca sentou e pôde fazer essa análise. Como que eu planejo minha carreira? Né? Então, isso também foi esse despertar, né? Puderam ver inspirações de mulheres que estão em altos cargos. Você foi lá, Laís falou, passou também a ser inspiração de mulheres que não viam que poderiam chegar, né, em outras funções, né? Então, isso é muito bacana também, e a gente vai vendo ao longo dos programas essas mulheres voando, né, que saíram do Brasil, gente que saiu do Brasil, promovida, diretora. Então, assim, isso é muito bacana, né? Eu acho que a experiência para mim também, mesmo que eu não tenha passado por todo o programa de aceleradora, que eu fui como palestrante, foi muito importante para me aquilombar mesmo, assim. Eu conhecia pouquíssimas mulheres negras dentro do mercado financeiro, e hoje eu tenho uma rede, é um grupo. A gente tem, claro, tem o Black Swan, que a gente tem aí cerca de 90 pessoas, uma boa parte delas vieram do aceleradora de carreiras, e outras foram no boca a boca, a gente foi conseguindo se juntar. Mas eu montei um grupo que a gente até tem umas horas que a gente fala que a gente se chama de pretas patrícias, porque a gente junta um grupo de mulheres negras e a gente vai para algum lugar que é normalmente ocupado por pessoas brancas. Então, a gente vai fazer um brunch num restaurante na Paulista, que aí a gente vai lá e chega com 10 mulheres, todas pretas, de trança, de black, e fica lá fazendo brunch. A gente sabe que a gente é a única ali, mas a gente tenta ocupar esses lugares. Então, para mim, foi muito importante por um aquilombamento meu mesmo, de conhecer outras mulheres, de falar com outras mulheres e de ampliar também o meu horizonte de histórias e de vivências. Falando um pouco da Uzoma, como que tá o trabalho de vocês? Como é que você tá vendo a abertura do mercado de trabalho para isso? Porque a gente sabe que nos últimos anos surgiu uma vontade um pouco maior ou um apetite um pouco maior do mercado de trabalho por contratar a diversidade, por N motivos, bons ou ruins, mas o importante é que a gente está pegando essa oportunidade agora. Como que tá o trabalho da Uzoma nisso? Como que você tá vendo as empresas? Se as empresas já entenderam como que é fazer recrutamento com diversidade, se ainda tá a pequenos passos, como é que tá essa parte? Bom, uma coisa que eu sempre gosto de falar que as pessoas, assim, a gente tem uma memória curta, né? Na memória, assim, nós temos um problema de memória, assim, o brasileiro em geral. Primeiro, a pessoa entender que falar diversidade, ela não é um tema do Brasil que começou há 2 anos atrás, há 4 anos atrás. Então, isso tem uma história, né? Então, isso é muito importante sempre a gente resgatar isso, né? Porque senão a gente desvaloriza tudo que a gente fez, achando que não, falar de a diversidade não começou ontem, né? Então, isso tem todo um movimento que veio ao longo de muita luta, né? Para que a gente conseguisse, primeiro, cotas em universidades, aí agora de mercado de trabalho. Então, não é um movimento que veio assim, ai, do nada, agora só a pessoa se sente como ele é o responsável pela diversidade, a diversidade aconteceu por causa dele. Não, tem muita gente que está aí há muitos anos trazendo isso, conversando com empresas para falar de diversidade. Então, isso é bastante importante trazer isso, né? Resgatar essa história. Até quando a gente começou a Mulheres do Brasil, em 2016,
a Lisiane logo tinha criado a Rede de Profissionais Negros junto com outras pessoas. Quer dizer, então já tem isso em 2016. Quer dizer, vamos contar, nós somos em 2022, então não é uma coisa muito nova. O que aconteceu é que com a pandemia e a morte do George Floyd, aquilo explodiu, né? Aqui principalmente no Brasil, porque os Estados Unidos já tinha aí essa caminhada. Aqui se explodiu, então todo mundo começou a falar, as empresas se comprometendo com relação à diversidade, né? Precisa mudar, né? Então, quando você vê os CEOs de grandes empresas multinacionais indo a público falando, não, agora chega, precisamos fazer alguma coisa para mudar, os empresários brasileiros também começaram a se posicionar, né? O que a gente pode fazer para que isso mude, né, efetivamente, né? Então, esse processo aí de mudança começou a acontecer. Então, a Ozoma, quando a gente surgiu a Ozoma, vai fazer 2 anos, foi em fevereiro de 2020, né? Não tinha pandemia, não tinha George Floyd, mas a gente acreditava muito que precisava falar de diversidade, que precisávamos ter mais negros no mercado de trabalho, as empresas precisavam falar sobre esse tema. Com a pandemia, a morte de George Floyd, aquilo aflorou e as pessoas começaram a querer falar, ouvir, tal, mas ainda está num caminho um pouco que aprendendo, né? Tateando, né? E a gente tem que ter essa paciência do caminho, da jornada que está se seguindo, né? Então, as empresas estão aí fazendo programa de diversidade, estão aí buscando contratar mais diversidade, estão participando nesse processo. Eu acho que é o momento das empresas sentar e ver o que eu avancei, o que eu não avancei, por que não avancei, porque precisa mudar, né? Porque senão a gente também vai na onda e não, o que foi, por que eu não avancei, aonde eu preciso melhorar para avançar, né? Então, nós temos aí esse caminho. Então, algumas empresas começaram com o programa de trainee, que foi, assim, fundamental, né? E, né, para trazer mais profissionais negros, então Magazine Luiza, MRV, Nestlé, Bayer, programas de trainee para negros, programa de estágio para negros, então houve um aumento muito grande de contratação. Saiu uma pesquisa que houve um aumento de 2021, 50% da contratação de profissionais negros, mas eu sempre falo assim, mas partindo de que número, né? Porque assim, de 1 para 3, eu já, uau! Né? Então, assim, 150% de que número, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses dados que são muito, uau, cresceu. Da onde? Eu tinha 2 funcionários, agora eu tenho 4, eu aumentei 100%, realmente eu tive numericamente, se eu vou falar em percentual, eu cresci muito. Mas dentro daquela meu grupo de funcionários, dentro de uma realidade, eu efetivamente cresci. A gente não pode nunca perder esse foco. Eu efetivamente cresci, aonde que eu preciso acertar? E as empresas estão aí buscando profissionais, elas precisam entender que contratação e atração de profissional negro é diferente. Nós tivemos um mercado no Brasil que foi estruturado sobre o racismo. Então, todo o processo de contratação que foi feito até então foi feito para esse olhar, né? Para atrair esse profissional. Então, de repente, esse processo que eu aplicava, ele não serve para o profissional negro. O que eu preciso fazer de adaptação? Como que eu posso trazer mais atração? Então, as empresas, às vezes, precisam entender isso. O RH, aí é aquela coisa, quem é a responsabilidade? Não falo de culpa. Quem é a responsabilidade? O RH tem a sua responsabilidade, a média gestão, a alta gestão, todo mundo tem a sua responsabilidade de buscar uma solução para isso. Né? Como que eu faço para que essa mudança efetivamente aconteça e num ritmo acelerado? Né? Então, porque senão o que acontece? As pessoas abrem vagas, às vezes assim, Elizabeth, eu queria contratar um diretor negro. Aí as exigências, né, que se coloca são tão diferentes de um outro profissional branco, porque às vezes contrata uma diretora negra, um diretor branco para minha empresa, só porque ele é amigo de um amigo meu. Porque eu trabalhei com ele em outra empresa. Quer dizer, não teve nenhum outro requisito, porque eu trabalhei com ele, ele é um cara competente, eu acho que ele vai dar conta desse trabalho. Contra o profissional negro está sempre colocado em dúvida se ele tem a capacidade de atender, né? Então, o tempo todo a gente é colocado em xeque, né? Será que ele entrega? Será que ele é capaz? Será que ele tem essa competência? Será que ele... Então, isso a gente precisa entender que faz parte de racismo estrutural. Então, eu preciso pensar que essa maneira de pensar precisa ser mudada. E, às vezes, o RH tem esse trabalho de entender isso,
tem o trabalho de fazer essa linha de frente com o requisitante da vaga e às vezes com a autoliderança, e trazer aí consultorias para falar sobre isso, sobre capacitar. Mas tá cheio de palestras sobre letramento racial, mas ainda não é suficiente. Eu passei uma vida inteira achando que eu era a única bolacha do pacote, né? Eu achava que não tinha, que estava tudo certo se eu ia no restaurante e não tinha. E, de repente, eu não vou mudar isso da noite para o dia. É um processo de aprendizado. Eu preciso mudar a minha forma de pensar. É uma desconstrução. Então, isso não acontece de uma forma muito fácil. Então, eu tenho que estar sempre falando, entendendo aonde está o meu viés, né? E quando você fala em alta liderança, em cargos mais altos, isso é o que a gente trabalha muito. É direto a não acreditar na capacidade de entrega profissional negro. Aí, se você pega o mesmo profissional naquela área branco, você fala, meu, por que você contratou aquela pessoa e você não contratou aquela? Né? Então, a gente vê, por exemplo, eu faço muito isso, né? De pegar os currículos. Às vezes eu vejo um terceiro setor contratando uma diretora para assumir a gestão daquela organização, que hoje é top, isso aqui. A pessoa vem de um outro histórico, ela nunca trabalhou com o terceiro setor, nunca trabalhou com. Mas ela está perfeita, não, mas ela foi líder, ela tem que fazer liderança, ela vai ser. Se for um profissional negro, mas eu não tenho experiência nesse setor. Mas não tem formação. Mas ele não tem. Mas ele não tem experiência. Você fala, mas o outro também não tem. Qual é a diferença desse. Qual é essa diferença que você está vendo? Né? Então, eu sempre falo, eu brinco, eu vou contratar a Elizabeth, eu adorei o candidato, mas eu não amei. Quando ele não tiver nada, eu falei, mas assim, você não vai casar, não é um pedido de casamento, não é o Tinder. É um cara que vai trabalhar. Você precisa amar a pessoa, gente. A pessoa tem competência, põe ela para trabalhar e ver. E aquela competência que ele não tiver, ele vai se envolver, né? Então, eu vou desenvolver uma competência que eu não tenha, eu vou se envolver 2, 3 meses, aí tipo, ele vai se envolver. E também, se não dá certo, não é para a vida inteira, não é assim, eu contratei funcionário preto, agora estamos unidos até que a morte nos separe. Não é casamento, gente. Se não dá certo, como também não dá certo com o funcionário preto, você vai fazer a troca, você vai buscar, mas trocar por outro negro, né? Não é trocar por outro profissional branco, você vai trocar por outro, senão você não avança. Por isso, às vezes, o cara faz um processo, contrata, e a pessoa sai e contrata todo branco. Então, você não fez diversidade nenhuma, gente. Você não mudou, a régua não mexeu, o relógio, o ponteirinho continua no mesmo lugar, né? E tem que treinar, não adianta, né? Eu quero um cara para ser analista sênior. Meu, contrata e prepara. Mas se você não preparar, se você não pagar uma remuneração adequada, ele vai sair, porque o mercado está muito aquecido. Essas pessoas são bombardeadas de convites para mudar de empresa o tempo todo, né? As pessoas, então, se a pessoa fala inglês, é o tempo todo bombardeada perguntando se você não quer uma outra oportunidade, né? Então, precisa pensar também. E eu também, precisa também a gente trabalhar, isso a gente, na Uzoma também conversa muito e pensa, um profissional negro também precisa pensar em desenvolvimento de carreira. Porque o salto constante de organização, de empresa, vai fazer com que ele não adquira a experiência necessária que vai fazer falta lá para frente, né? Então, não adianta eu, com 25 anos, sou diretora, você não teve uma vivência, né? Você não teve um desenvolvimento de uma carreira. Lógico que a startup acelerou esse processo, a startup acelerou, mas vai chegar um tempo que você vai falar, mas eu não sei ali, né? Então, como que eu posso pensar, desenvolver minha carreira, pensar em carreira internacional, que às vezes nós profissionais negros temos um receio, porque nós somos muito família, então deixa minha mãe, deixa minha família, é uma coisa que nos pega emocionalmente, né? Pensar nessa experiência internacional como um esporte importante para o desenvolvimento, pensar também no idioma, como isso é importante para o meu desenvolvimento, e a empresa também, como que eu aposto? Eu tenho um candidato bom, mas ele não fala inglês. Pô, vamos trabalhar para esse cara falar, e ele vai falar. Ele vai falar, gente. E engraçado, quando é um candidato não negro, né? Eu já vi empresa contratar executivos brancos que não falam inglês e contratar uma intérprete que fica participando das reuniões. Sem problema nenhum. E tá tudo certo. Já vi isso. O cara, não, ele não fala inglês, mas nós temos um intérprete aqui. Se você quiser, ele está na reunião com você. Agora, quando o professor negro, mas o inglês dele é avançado, eu queria fluente.
né? Então, você vê que eu tenho uma outra maneira de olhar, as exigências são diferentes, né? Quando se fala profissional negro. Eu falo muito, né? Até vou dar um caso, que eu não vou contar quem é o santo, né? Mas vou contar o caso, porque o caso é muito emblemático. É uma instituição de ensino que queria contratar professores negros e ela fez um processo lá para contratar. Surgiram alguns professores universitários, faculdade, para contratar para ali, para ter professores negros na universidade. Na hora que foi para a banca, ok, que passa mesmo por banca, você contratar professor na faculdade, se questionou a tese de mestrado e doutorado do profissional negro. Ui, ninguém nem sabe. Quando eu contrato, o cara é mestrado, doutorado, eu não vou saber, não quero nem saber qual foi a tese. Pode ser que ele fale, que ele conte um pouco, mas isso é irrelevante, né? Mas para o profissional negro colocaram em xeque a tese. Então, fez discutir se o cara é competente ou não, ficou discutindo a tese de mestrado. Quer dizer, uma nova banca, eu tenho que fazer mestrado, eu tenho que aprovar meus mestrados. Aí o diretor falou assim: não, parou. Nós estamos 3 horas aqui discutindo teste de mestrado de professor negro. Se fosse branco, não tinha isso. A gente contratou, não contratou. Parou. Vamos fechar. Encerrou e vamos contratar. Porque tem uma hora que é uma questão de caneta. Tem uma hora que a autoliderança vai precisar falar, gente, é o seguinte, nós vamos contratar. Ah, mas aqui eu não tenho tempo, eu preciso de alguém que já sai rodando. Essa história de eu quero alguém que já sai rodando é a coisa mais absurda, que ninguém sai rodando, gente. Nem quando você pega um carro, você vai se adaptando, não sai rodando, o cara vai aprendendo. Ah, não, eu preciso sair alguém que sai rodando, que eu não tenho tempo para treinar. Meu, então você vai derrubar um tempo para treinar, nós vamos trabalhar aqui. Porque não tem aquela que sai rodando. Então, tem uma hora que é caneta, né? E era isso que eu ia comentar com você mesmo. No Swan, a gente conversou com muita área de RH, com muita gente que está à frente de áreas de ESG e também gente de grupos de afinidade dentro das empresas. E o que a gente acabou percebendo é que tem uma grande diferença de quem contrata, né, o RH, o gestor que está contratando, e a pessoa negra que está se candidatando, né? E duas perguntas, uma pergunta muito forte que a gente faz é: qual que é a dificuldade que você tem para contratar uma pessoa negra, e para a pessoa negra, qual a dificuldade que você vê em se candidatar para as vagas? E é muito isso que você falou. O RH, o gestor branco que vai fazer uma seleção de candidato negro, ele tem uma lista infinita de pré-requisitos. Infinita. E a desculpa, né, ou a justificativa da pessoa é que não achei um profissional negro que cumpra todos os pré-requisitos mínimos aqui que eu preciso para essa vaga. Só quando você vai olhar as pessoas que trabalham na área, ninguém tem todos os pré-requisitos. Porque a pessoa precisa ter mestrado, a pessoa precisa falar 7 idiomas, a pessoa precisa ter experiência internacional. Quantas pessoas da área hoje têm isso? Ninguém. Só que se vai contratar um profissional negro, tem que ter ali infinitas recomendações e pré-requisitos. E quando a gente fala com as pessoas negras que estão se candidatando para essa vaga, muita gente não vai bem no processo seletivo, ou até não se candidata porque não se vê naquele lugar. Acha que não é merecedor, ou até porque o ambiente é super branco, super machista, e acha que não vai conseguir ter saúde mental para passar pelo processo. Dentro dos processos que você participa, você enxerga também isso, assim, da dificuldade da empresa com os pré-requisitos e a dificuldade das pessoas negras em se verem naquela vaga ou se acharem que estão preparadas? Que as empresas, às vezes, nós fizemos uma adaptação no perfil para poder atender. Mas o perfil é tão subjetivo, porque aí quando é subjetivo, porque aí o viés entra mais ainda, né? Ah, não, nós temos um perfil que praticamente eu não estou exigindo nada. Mas aí eu entro na questão da subjetividade, aí eu entro no viés. Aí, por alguma razão, aquele candidato não vai servir. Por alguma razão. Ele, sabe, porque se o perfil não está exigindo, aí eu que entro numa questão de afinidade, fit cultural, porque tudo é fit cultural. Fit cultural. Fit cultural e entra rodando. Fit cultural entra rodando, isso já é uma coisa assim. Eu já falo, gente, tem umas palavras que surgem do nada, né? Como é que é? Fit cultural. Ai, não tem fit cultural. Gente, mas agora é uma palavra mágica de não contratação, é o fit cultural, né? Então, quando você tem um perfil que é muito aberto, eu caio nessa questão da subjetividade. Quando o perfil já é mais assim, aí eu tenho que ter das 10 itens ali que está no perfil, eu tenho que estar lá, senão eu não contrato. Então, precisa afinar isso, né?
precisa afinar. Aí o RH fala assim, mas sabe o que que é, Elizabeth? Eu até passo, mas o gestor da vaga, ele não vai passar. Ah, porque o gestor da vaga, o problema não é assim, eu até acho, compreendo você, mas o gestor, sabe, o requerente da vaga não vai contratar. Então você vê que há um desalinhamento, né? Então, porque assim, se a empresa, como organização, porque assim, o RH, o gestor da vaga, representam uma empresa, uma organização que tem ali o seu manifesto, que tem aí o seu posicionamento com relação à diversidade. Se o cara não vai passar, é porque ele não entendeu onde que ele está. Tem alguma coisa errada, alguma coisa não bateu. Então, assim, não adianta eu ter um manifesto lindo, eu ter não sei o quê, se o gestor da vaga não entendeu. Né? Então, o gestor da vaga não compreendeu. Então, precisa, talvez, fazer esse reaprender. Quem sou eu? Essa é uma empresa diversa, a gente vai ter que ter diversidade, meu filho. É o seguinte, você vai ter que correr atrás. Vai afetar no seu avaliação, vai afetar na sua premiação, no seu bônus, porque eu acho que aí as pessoas vão perceber que é de verdade, né? Que é de verdade, porque se não pensar, fala, eu falo que não achei, que eu não gostei, que não teve fit, que eu tinha pressa, que estava demorando muito, aí eu contratei outro. E o candidato negro, às vezes ele tem algumas empresas que ela já tão carimbada que não contrata, que os processos são ótimos, maravilhosos, mas que no final não vai contratar. Então, e quando eu falo, cuidado, você não ficar que não contrata. Então as pessoas nem mais se aplicam, mas aquela lá, meu, não vou nem participar, porque aquela não. Já participei, já fiz, e ali não vai, é um processo longo, só a plataforma tem trocentos testes para poder chegar a chamar para uma entrevista, que isso também precisa ser revisto, né? Assim, acho que tecnologia é importante, é fundamental, acho que precisa dela para isso, mas essas plataformas que ela passa por 2 horas de teste, sabe, um batalhão de para depois, se passar, se eu atender 70% a 80%, porque isso é uma regra, né? 70% a 80% daquilo que está avaliação. Aí eu sou chamado para entrevista, precisa rever se esse é um processo que é um processo de inclusão, né? Porque eu acho que aí tá meio esquisito. Eu sempre falo, cuidado, né? Então, não, mas todo mundo aqui precisa passar por plataforma. Mas é uma coisa, se eu estudei no São Luís, no Bandeirantes, não sei o quê, eu estou acostumada, né, com isso, né? Eu tenho outra habilidade, né? Que essa plataforma está pedindo, eu tenho outras habilidades. Eu tenho um filho de 7 anos, que estuda no escola particular, ele faz teste brincando, ele está acostumado com isso, né? Teste pequeno, na escola já faz. Então, ele está acostumado. Alguma criança, um jovem que vem numa escola pública, né, que às vezes não teve muito acesso, nem de leitura, né, ele não está acostumado, ele leva um tempo maior, né? Não significa que ele não tenha competência ou que ele seja menos capaz ou menos inteligente, mas são habilidades, né? Eu desenvolvo, prática, né? Eu vou praticar, eu vou fazer, né? Prática, então não tem tanta prática, ele acaba nem sendo chamado para entrevista. Eu faço o inverso, né? Eu primeiro chamo para uma entrevista, todo mundo é entrevistado, todo mundo é entrevistado por mim. As pessoas choram, né? Quando tem ser entrevistada, uma profissional negra. Eu não sou de RH, então eu não tenho nenhum vício de RH, aquelas perguntas. Ai, me conta aí quais são os meus sucessos. Isso não me interessa, eu quero saber quem é você. Me conta a tua história, me conta como que você chegou, o que que você imagina dessa empresa, o que você espera. Aí as pessoas se sentem muito à vontade. Mas você não consegue passar para a empresa, muitas vezes, que isso é importante, né? Que às vezes é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a tua empresa saltar. É isso que a inovação, que a diversidade traz, é a inovação. E a inovação eu consigo na fala com você, na conversa com você. É isso que vai fazer a diferença. E às vezes a empresa não percebe que às vezes o brilho no olho daquele candidato, você fala, meu, esse cara vai voar aqui dentro. Eu acho que enquanto o RH não perceber que o RH, a empresa, enfim, né, uma maneira geral, as empresas não perceberem que elas precisam mudar a maneira que fazem o recrutamento, vira um jogo de rouba-monte, em que os profissionais negros da sua empresa, eles já passaram por 700 filtros até eles chegarem ali. Porque eles fizeram uma escola boa, fizeram uma faculdade top de linha, então já passa pelos filtros, então já estão acostumados a fazer os testes, já tem inglês, não sei o quê. Então você já tem um cara negro na sua empresa que não é a média da população negra no Brasil. E aí, dado que ele tá lá dentro, é isso que você falou. O mercado tá muito aquecido, aí vira
Ah, eu preciso de uma economista aqui no meu banco, vi que a Laís trabalha ali no outro. Aí pega a Laís e põe aqui. Isso. E aí o outro banco fala, nossa, eu também precisava de uma mulher negra. Pega. E aí fica esse jogo de rouba-monte, você não forma novas Não pessoas, forma pessoas. não forma nada. Então é muito complicado isso também. E eu vejo muitas empresas que estão se dando muito bem, e aí falando da experiência da Swans, grupos que estão se formando para poder mentorar, entre aspas, essas pessoas no processo de seleção. Então, a Beth está aqui fazendo um processo dentro de um banco americano, e aí, putz, olha, conheço alguém que trabalha lá. E aí você vem essas pessoas e já fala assim, ó, para você conseguir passar nessa vaga, você precisa fazer isso, isso, isso. Olha, faz esse teste, faz não sei o quê, se prepara. Olha, esse gestor aqui, ele costuma perguntar tal coisa. Então eu tô vendo isso também, das pessoas se juntarem para aprender Pular o sistema, né? Hackear o sistema, vamos hackear esse sistema. Exatamente. E elas estão tentando se juntar para fazer isso, porque demora, né? Enfim, essas coisas elas demoram. São processos institucionais muito grandes e que às vezes a gente quer essa mudança mais rápido, então a gente arranja ali meios de ir hackeando o sistema mais rapidamente, né? Tem que procurar esses meios, né? E uma coisa que eu tenho muito comigo, Laís, eu falo muito isso com as pessoas, com a minha irmã, nós negros precisamos pensar sempre em sucessores. Quem me sucede? E que seja um negro. Isso, o negro, quem é que vai me suceder? Eu fiz engenharia, estou no bom emprego, tal, estou lá numa puta empresa. Tem gente entrando ali, negro também, de engenharia, para que eu possa puxar ele, assim, preparar, puxá-lo. Porque senão eu saio, não vem ninguém no meu lugar. Eu saio, não vem ninguém no meu lugar. Então a gente precisa também começar a ter esse olhar. Meu, quem está me sucedendo aí? De repente, falar, meu, eu acredito muito na coisa colaborativa. É uma coisa que eu sempre acreditei muito. Eu acho que vem muito que a gente sozinho a gente não consegue nada. A gente tem que trabalhar de forma coletiva. Ah, meu, tem um cara na USP, menino fera. Gente, vamos juntar um grupo de 10 pessoas que já estão melhor, que já chegou. Vamos pagar, cada um está R$ 100, vamos pagar para ele R$ 1.000 para ele continuar na faculdade sem estudar. Vamos acompanhar esse cara, vamos pagar tentar uma bolsa de inglês para ele. Vamos, se ele tiver dúvida na faculdade, vamos ajudá-lo. Vamos estar próximo a ele, vamos fazer esse acompanhamento, sabe, próximo, porque para que ele desenvolva, né? E ele também tem esse papel de falar, meu, eu estou no último ano, mas entrou no primeiro ano, deixa eu juntar aquele do primeiro ano e falar para ele que ele não está sozinho, que ele vai ter apoio, que eu vou estar com ele a cada passo até ele terminar, né? Eu acho que a gente precisa ter essa coisa de, vem cá, eu vou te ajudar, né? Deixa eu ver aquele ali, entrou, vamos junto, eu vou te ajudar, eu tenho livros, eu vou te emprestar. Se você tiver dúvida em tal matéria, esse professor aqui é ferrado, já começa a estudar essa matéria, porque esse professor aqui, ele vai puxar, então, assim, te ajudo, a gente estuda, marca uma vez por semana, a gente vai tirar aquelas dúvidas, porque esse professor aqui de cálculo lá, meu, é o que todo mundo fica, né? Sabendo que o inglês é fundamental, tem um pessoal que está dando aula de inglês super de graça, um precinho legal, vamos lá, faz também, a gente faz junto, a gente marca para conversar em inglês, para a gente treinar, a gente precisa começar a trabalhar essa coisa do nosso quilombo realmente se tornou uma rede de que quando eu sair daquela empresa, eu tenho uma pessoa ótima para me substituir, tem os 3 ali, ó, só escolher. Sim, eu acho que isso tá vindo mais forte agora, porque eu acho que a gente como profissional negro apanhou tanto e aprendeu que a gente sempre tinha que rebater e ser forte e que nunca tinha ninguém ao nosso redor, então a gente sempre lutava sozinho, que eu acho que chegou um momento que a gente ficou um pouco mais egoísta com a nossa carreira, sempre tendo que se defender de todo mundo. E eu acho que agora essa questão da mentoria, da parceria, ela tá ficando muito mais presente no nosso dia a dia. A gente tá vendo que o pessoal mais novo não precisa passar pelas mesmas experiências que a gente passou. A gente pode deixar o caminho mais tranquilo para eles e trazer sempre mais gente para essa história, né? Eu acho que isso é bem, bem interessante. A gente começava, não, peraí, eu vou te dar uma mão. Vou te ajudar aqui, você entrar aqui, que a gente vai junto, né? Você não vai... Esse percurso você não vai passar sozinho, né? Porque você não tem o apoio da família, mas esse trajeto aqui, aonde eu puder, eu vou estar junto com você, né? Então, acho que isso faz toda a diferença.
E o que eu vejo muito dentro do mercado financeiro, que é uma coisa até que eu tenho vontade de trabalhar, a gente estava até comentando isso um pouco antes, é que a população negra que chega numa universidade, que chega no mercado financeiro, ela não tem conhecimento de nada. De que área que ela pode trabalhar, o que uma pessoa dentro de um banco americano faz, o que uma pessoa dentro do banco de investimento faz. Porque pra gente, o banco é a agência da rua e que você tem o caixa e que você tem o gerente e acabou. Porque eu não venho de uma família de banqueiro, eu não venho de uma família de nada. Então, quando você entra na faculdade, você fala assim, vou procurar um estágio, e aí você começa a fazer entrevista, você não tem ideia do que você é, do que você pode fazer, e a gente só quer continuar empregado. Trabalhar. Não, você não fala, você realmente, você pensa que banco é investimento, eu sei que tem esse aqui. Você não sabe que tem fundos de investimento, que tem aí grandes empresas. Você não tem noção. Você não tem noção. Fala, nossa, tem tudo isso, gente. Nossa, não sabia. E precisa entender mesmo, conhecer quem é que vai me ajudar a entender esse universo. Quem vai entender, ensinar para mim que hoje saber programação vai ser fundamental para o futuro, né? Assim, aprenda a programação, mesmo que você odeie, mas aprenda pelo menos um básico, porque vai ser fundamental para o seu futuro, né. Não dá mais para falar: "Não entendo isso aqui, não quero saber", né, então precisa, né, precisa, precisa. E a população negra, ela precisa também perceber que, infelizmente, é hackear o sistema, jogar dançar conforme a música, jogar conforme as regras. E o profissional branco, ele pode falar assim, que nem você comentou, esse é um diretor de uma multinacional, ele não fala inglês, a gente traz o intérprete. Mas o profissional negro, ele vai ter que passar por tantas fases até chegar ali, que se ele não tem o inglês, ele já é deixado para trás. Então, a gente precisa chegar com o inglês, a gente precisa chegar com a programação, a gente precisa chegar com o controle emocional, enfim. A gente começa para trás, o jogo pra gente é diferente. Então precisa, ai, nossa, eu não sei programação, não vou aprender porque eu não vou precisar. Vai, porque vai chegar uma hora que a sua carreira vai estar travada porque você não sabe uma coisa específica e esse vai ser o motivo pelo qual você não vai conseguir Não, progredir na carreira. pode ser um diferencial até, né, você fala: "Não, vou ter que saber isso aqui, eu não sei, vou aprender, vou conhecer". E uma coisa que quem fala muito isso é a Jéssica, né, a Vivi não fala tanto, mas a Jéssica fala do ser estratégico, né, precisamos ter estratégia, né, de como viver, como sobreviver nesse universo, corporativo, e a gente não e aprender a entender, ler os códigos, né. Porque a gente não conhece, né, meu pai não foi, ele nunca trabalhou em multinacional, nunca trabalhou em uma corporação, meu pai é funcionário público. Então esse código do mundo corporativo não pertence à minha realidade. Nunca pertenceu, eu preciso entender que eu preciso conhecer, né, aprender com quem sabe, entender como ele funciona, porque ele é cheio de código, né, aprender a fazer network, como fazer um bom network, né, então é bem interessante isso, né. E a gente tem que sempre ajudar ao máximo. Eu lembro quando eu entrei no mercado, eu achava que, ai, mas eu vou sair para almoçar com fulano que eu nem conheço, não. Eu achava que eu estava sendo falsa, achava que não gosto daquela pessoa, não vou almoçar. E aí depois você começa a descobrir que por melhor profissional que você seja, se as pessoas não sabem que você é um profissional bom, você não sai do lugar que você tá. Então você precisa ser conhecido, você precisa divulgar o seu trabalho, você precisa conversar com as pessoas certas. E eu acho que isso é o que a gente tenta também passar para as pessoas mais novas. Chegou no ambiente de trabalho, claro, passou o tempo ali que você sabe o que você precisa fazer, as rotinas que você tem que fazer, olha ao redor. Quem é a pessoa importante aqui na minha volta que vai ser legal eu fazer uma conexão? E conversa com essa pessoa, chama ela para participar. Olha, queria um mentor, vem me ajudar, vem me falar qual que é o caminho das pedras, o que eu faço certo, o que eu faço errado. Porque a pessoa vai te ajudar e essa pessoa também vai sentir que ela tá te ajudando, que ela tá fazendo a diferença na sua vida e que pode abrir muitas portas para você e que abrir um processo daqui um ano. E infelizmente ou felizmente, chega um momento da sua carreira que é indicação, que nem você Sim. comentou. É só indicação. Quem você me indica pra trabalhar? Se aquela pessoa te indicar, você tá dentro. Independente se você tem todos os pré-requisitos que eles estavam falando ou não, a pessoa tem voz forte e ela te indica, ela te coloca lá, né. E até mesmo quando eu falo muito diversidade, quando a empresa, são empresas grandes, abrem um processo, né, aí você pergunta, internamente você não tem ninguém, nenhum profissional negro que você pode fazer com que ele suba, né. Quer dizer, se tem e ele não está pronto, é porque você não olhou para ele, né. Você não olhou para ele, então o cara aí você está abrindo vaga, né, e
na sua base tem pessoas que poderiam estar naquele cargo, né, mas são pessoas que você nunca viu, né, nunca olhou, nunca preparou, nunca conversou, nunca às vezes você tem uma recepcionista que a menina tem até faculdade e você nunca falou com ela. Aí, de repente, você vai conversar com ela, você fala: "Você não tem interesse em trabalhar em outra área? Me conta um pouco de você, me conta um pouco da tua história". Aí depois você vê um talento, você fala: "Mas essa menina aqui vai voar aqui dentro, vou dar uma oportunidade para ela", né. Então você está abrindo uma vaga que o candidato ideal para você já está lá dentro, né. E você simplesmente nunca conversou com ele, nunca deu oportunidade, nunca mentorou, né, nunca mentorou, e aí você está abrindo uma vaga e o talento está ali dentro, né. Você sente que as empresas estão chegando com a lição de casa feita, quando elas vão procurar a Osoma para fazer uma parceria, para fazer um recrutamento em diversidade? No sentido de a empresa sabe, tem censo a empresa, quantas pessoas negras tem por cargo, se elas sabem, se tem mapeamento de talentos, se a empresa já está chegando com a lição de casa ou existe uma vontade muito grande de que a consultoria também faça esse serviço para elas? Normalmente, algumas empresas já estão nós fizemos o censo, já tem até uma meta, "Ah, a nossa meta é, por isso eu estou buscando uma consultoria", nossa, já vem até com a meta já estabelecida. Agora tem empresas que vêm com nada, só vontade, "Ah, eu tenho muita vontade, o diretor falou que a gente tem que ter mais diversidade", ou "A gente está crescendo e a gente quer crescer com mais diversidade, e a gente já quer começar a atrair". Aí o que acontece? Ele fala: "Nós tentamos aí fizemos vários processos, e na hora, quando eu pego o currículo não vem ninguém", né, quer dizer, então a empresa já tem essa vontade, mas ela, não conseguiu avançar. Então às vezes tem isso, né, e tem em alguma o que a gente sempre faz, né, o Zoom é o seguinte, todo nosso cliente, depois que a gente fecha a vaga, a gente faz um treinamento sobre diversidade com essa empresa. É uma palestra, o tema que a empresa escolher. Porque até para saber que ela entrou num programa e ela está trazendo talentos negros para dentro da empresa, ela precisa também mudar seu mindset, né, para poder acolher esse profissional. Então a gente faz uma palestra gratuitamente para a empresa, para que ela, já comece a pensar, às vezes não pensava, mas fazer aí um programa mais estruturado, pensar em fazer um censo. Às vezes a empresa tem 100 funcionários, não precisa nem fazer censo, testa o pescoço, já sabe que não tem diferença nenhuma, né, fazer censo. Tem 60, né, você olhou assim, você já sabe que não tem, né, aí até um pouco meio que você sabe que não tem, né, então, conforme o tamanho, ela não sabe. Mas tem empresa que já vem até com uma meta pré-estabelecida, nós queremos chegar a X% até o 2024, tem empresa que está com muita clareza onde ela quer. Muita clareza. Tem empresas, por exemplo, que ela já vem assim: "Ah, Elizabeth, eu fiz um processo, eu tive 600 inscritos e só 200 eram negros". E aí, na hora que a gente fez a avalia, ficamos com 10 que mesmo assim falei: "Então vamos olhar os 200, eu posso te ajudar a olhar esses 200, né, porque fez numa outra plataforma, eu posso olhar esses 200, você esquece a plataforma e vamos fazer diferente, para que você vai ver que nesses 200 tem, é lógico que tem pessoas que estão totalmente fora do perfil, que isso é normal, você vai fazer uma prova, tem gente que está 100% preparado, tem gente que está lá assim, tá que cola. Perdido, né? Tá que Perdido. cola, né, tá que escapa ali, a pessoa tem gente que vai pra sorte, que isso é uma coisa que estatisticamente é normal, né, você fazer uma prova, sempre tem assim, fazer uma prova, 50% das pessoas não estão preparadas para aquela prova, né, então você já elimina 50 que não te dão risco nenhum. Agora tem pessoas que estão preparadas, né, então você dá uma avaliada nesse currículo, vê quem efetivamente está dentro daquilo que você quer, começa a analisar. Então, às vezes, a gente ajuda a empresa nessa etapa, né, ela já tem aí um currículo, mas quando ela fez aquele teste, a plataforma barrou o bonde, né, falei: "Esquece que barrou, vamos olhar todo mundo, vamos separar, vamos ajudar, ver o que pode ver, a gente treina, como que você faz uma entrevista? Deixa eu acompanhar você numa entrevista desse candidato, para ver como que você faz, se a sua entrevista ela está sendo, inclusiva, né, que mostra que verdadeiramente você quer fazer inclusão, e se a sua entrevista realmente afasta. Deixa eu ver com você como você está nesse processo". Então depende muito do que a empresa quer. E é um acompanhamento total, né, até de treinamento, para que a empresa também se vire sozinha em algum momento ou que traga elementos melhores
para vocês, né? Exatamente, até que ela traga, assim, melhores elementos. E tem empresa, por exemplo, que ela, quando ela começa o processo, ela já vem com o pacote todo. Olha, Elizabeth, nós vamos começar esse processo, então eu quero o treinamento do time. Ela separa, que eu acho que é o mais interessante, né? Assim, você pega uma grande empresa, o treinamento dela, quando ela vai trazer diversidade, ela quer, por exemplo, você faz treinamento com a comunicação, você faz com o jurídico, você faz com a engenharia, você faz com a autogestão, você faz com ela quebra, assim, diversos treinamentos, mudando linguagem, né, para entender, né, e todo mundo, aí você vê que a empresa quer que todo mundo esteja junto nesse processo, né, e quando vem o candidato, está todo mundo muito preparado, né, para recebê-lo, está muito preparado para acolhê-lo, então funciona muito diferente, né, aí você tem um board bem elaborado, né, então é bem legal, né, quando você vê que esse trabalho, grandes empresas têm mais facilidade, né, para fazer isso. E outra coisa, né, não se faz diversidade sem recurso, gente. Desculpa, mas eu sempre falo, gente, orçamento, né, tá no orçamento? Ai, não, não tá, a gente colocou isso lá, então você não vai fazer diversidade esse ano, vou deixar para o ano que vem, que esse ano sem recurso, gente, falei: "Gente, tem que estar no planejamento estratégico, se não está no planejamento, você vai ter 2, 3 palestras por ano e não vai sair do lugar". Você vai querer que o pessoal, que o grupo de afinidade tenha o papel de fazer uma coisa que você não se preparou para fazer. Você não planejou, não está na sua estratégia, isso não foi discutido na diretoria, não foi discutido no conselho, não tem recurso. Você vai ver, faz o que dá, né? Aquela coisa, faz o que dá. Então, isso não é fazer diversidade, né? Isso é a gente ver, se der certo, deu, mas ele não se sustenta, né? E uma coisa que eu sinto também muito quando você é o profissional negro, às vezes você é o único, às vezes você é o único da empresa inteira ou do andar inteiro, que você vira o Black Google da Isso, diversidade. Então, assim, o RH vai conversar com você e tal, e que existe uma vontade de que tudo seja feito de uma maneira voluntária. Isso! Vou juntar aqui uns 5 pessoas aqui da empresa e vocês vão virar para mim e me dar uma política de diversidade aqui e a gente vai montar. Não tem como, assim, é o que você falou, é uma estratégia que tem que vir de cima para baixo, como qualquer estratégia. Estratégia de redução de custo, estratégia de aumento de lucro, é uma estratégia. E que tem que ter meta e tem que ser cobrado todo mundo. Chegou lá no final do ano, a área X não contratou ninguém de grupo de diversidade, vai ter que responder por isso. O que aconteceu? Por que não conseguiu, né? Exatamente. Tem que estar tem que ter custo, gente. Tem que ter como assim? Eu chamei o pessoal lá às vezes eu recebo isso, eu fico para chorar. Eu tô com uma vaga, Elizabeth, aí eu sou da líder da diversidade, eles perguntar, falei: "Minha amiga, o seu papel não é esse, o papel é do RH, qual é o planejamento estratégico? Que você fica advogadora de vaga, porque o cara não tem estratégia nenhuma. A estratégia dele é que você divulgue as vagas. Não, não vai, não é isso. Isso não se sustenta, gente. Isso não é programa, não é nada. Isso não, isso é aquela coisa toda do puxadinho. Ai, não, a gente pega aquele pé. Não, isso é um programa sério, tem que pensar, analisar. Daqui final de ano, sentar e falei: "Gente, nós avançamos, o que foi que aconteceu?". E aí a líder de diversidade vai embora, acabou o programa de Isso, diversidade da cara, empresa. tinha uma moça ótima, ela saiu, então acabou. Exato, acabou. Não Tinha vai uma nada. pessoa que era maravilhosa, puxava tudo e ela saiu, carregava nas costas, saiu, acabou. Não é, porque não tem estratégia. Que cobra quem? Sim. Cobra quem? Ali tem diversidade, ali tem diversidade voluntária, ela não tem que então, cobra quem? Eu vou cobrar o RH, o pessoal de compliance, cobrar o pessoal de ESG, eles que vão te responder por que não avançou. Sim. Eu acho que precisa ter também essa noção. O que você falou? Custa caro, precisa de investimento, o retorno vai vir, mas não vai vir daqui a um mês, vai demorar um pouco para chegar, e que todo mundo precisa estar nessa aí junto para tentar fazer com que a gente tenha mais profissionais negros na empresa e que eles fiquem e que eles cheguem nos cargos de liderança, que senão a gente não muda nada. Não muda, precisa realmente mudar, né? Eu acompanho muito como que funciona nos Estados Unidos a questão de programa de diversidade, como que as empresas trabalham, como as empresas de diversidade americanas têm várias, como elas trabalham, e realmente eles têm um planejamento, uma meta e várias, assim, é realmente uma coisa muito bem elaborada, né? Então, a cobrança, às vezes, até dos acionistas, né? Como tá aquilo foi. Porque se está no planejamento e não acontece, os acionistas vão cobrar também, né? O resultado daquilo que se prometeu e que não foi feito, né? Então, assim,
É importante, não é só, comunicação, né, não é só aparência, né, da diversidade, né. Fizemos um manifesto e colocamos lá bem bonito na nossa página. E o resultado, né, "Ai, não, agora é um manifesto", aí você vai na reunião, não tem nenhum negro, eu falo: "Então, esse manifesto". a foto da empresa. A foto da empresa, É. né, aí não tem nenhum negro, aí você vai para o fornecedor, não tem fornecedores negros, né, você fala: você não tá fazendo, você tá falando que tá fazendo, mas efetivamente você não tá fazendo, né". Então tem uma mudança realmente muito grande de comportamento, né. E Beth, para quem está ouvindo a gente e quer entrar nesse pool de talentos da Uzoma, tem como se cadastrar? Tô procurando emprego, tô querendo mudar de emprego, tô querendo ficar aqui no banco de talentos da Uzoma. Tem como fazer isso? Tem, é só entrar no nosso site www.usumadiversidade.com.br ou então no LinkedIn, né, Usuma Diversidade, no Instagram, usuma.diversidade, a gente pode chamar, a gente responde, assim, todo mundo, a gente marca entrevista, a gente está sempre, muito atenta em responder, as pessoas. Tá, ótimo. E no Mulheres do Brasil, você comentou que o 11º começa agora, Em em março. março. E aí, também se vocês quiserem, seguir a gente nas redes sociais, no LinkedIn, porque quando começa, a gente divulga muito. Então fica atento, começa em março, então. Começa em março, a gente deve começar a divulgação lá para o dia 20 de fevereiro, né, a gente deve começar a divulgação da 11ª edição, né, fica normalmente 10 dias abertas as inscrições, mas fique atento, em março vão ter um programa aí, vai ter algumas mudanças aí no conteúdo, mas a gente vai fazer um programa bem bacana. Ah, que bom. Obrigada, Beth, por ter aceitado o convite, por participar. O microfone agora é todo seu para dar uma mensagem, falar alguma coisa que você queira, dar uma dica, mesmo que seja. Pode ser uma dica de para participar dos processos, pode ser uma dica até cultural, de livro que você leu, fica à vontade. Eu acho bom, minha dica é o seguinte, nós estamos num processo de diversidade, inclusão que não tem volta. Acho que as pessoas que não deram conta disso, achou que isso é uma onda, que isso vai passar, ela precisa repensar muito essa maneira do que ela acredita, porque realmente veio para ficar. As empresas precisam estar preparadas para a diversidade, né, e assim, quer fazer um programa sério, quer fazer uma coisa bacana, contrate profissionais para isso, sabe. Eu acho que a pessoa precisa entender que a pessoa não dá para fazer diversidade só com trabalho voluntário, não dá para fazer diversidade, de qualquer jeito. É uma coisa muito séria e se envolve mudar uma realidade. Nós temos um Brasil com 56% da população brasileira, e se a gente começar a inserir toda essa população, aumentar, a renda dessa população, acho que a gente vai ter um outro Brasil, né. A gente tem um Brasil gigante, um continente que pode ser autossuficiente, nós temos talentos que são desperdiçados, que não são aproveitados, então a gente precisa olhar esses talentos, olhar para a educação pública, olhar programas que a gente se eu posso como empresa tanto atrair talentos, contratar, como também posso olhar nas escolas públicas o que eu posso fazer para que esses talentos não se percam ao longo do percurso. Acho que a gente tem muito para fazer, mas trabalhando junto, a gente consegue. Muito, muito obrigada, Beth. Esse foi o nosso 2º programa, então, por favor, continuem acompanhando a gente. Acho que a mensagem que fica desse podcast é que diversidade é importante, diversidade, inclusão e equidade. Não é uma onda, não vai passar, veio para ficar, porque agora a gente percebeu o nosso poder e a nossa qualidade, então a gente vai continuar buscando aí os nossos espaços. E você que é empresa, você que é um funcionário negro, uma pessoa que está querendo entrar nesse mercado, entenda o seu valor e empresa, entenda que a gente precisa sim de lugar de fala e a gente precisa de um entendimento de quais são os problemas e as dores dessa pessoa. Então não tem como fazer diversidade sem ter um corpo de diversidade dentro da empresa. Então, espero vocês aí nos nossos próximos episódios. A gente já falou aqui alguns nomes que devem aparecer. Então, todo episódio a gente está dando um preview aí de quem vai vir daqui a pouco. Então, muito obrigada. Eu sou a Laís Carvalho. Acompanhe a gente aí nas nossas redes sociais. E eu espero vocês nos próximos programas. Obrigada.